Olá, galera do quarto ano. Estamos aqui em mais uma segunda-feira para uma aula de língua portuguesa com a professora Tatiane Soares, que sou eu. E hoje nós temos gênero novo. O nosso gênero hoje será informativo, científico ou divulgação científica. Mas antes de nós começarmos o nosso gênero, de interpretar os textos, conhecê-los e ficar assim craques nesse novo gênero, eu quero que vocês prestem atenção na telinha que eu vou colocar os materiais que serão necessários para a aula de hoje, tá bom? Vem comigo! Então, hoje eu quero que vocês coloquem logo do ladinho de vocês o nosso livro para ler e reler. Por que vamos precisar dele? Porque nele está o texto que nós vamos ler hoje. Vamos fazer aquela leitura que eu vou orientar vocês no finalzinho da aula. E o nosso livro APS, onde eu vou orientar o para casa de hoje, beleza? E além disso, eu quero que vocês estejam com um caderno que vocês utilizam para fazer as atividades do ladinho, o APS e uma borracha. Para quê, professora? Para que vocês anotem tudo que eu falar aqui e que vocês acharem que é muito importante. A maioria das coisas que eu vou falar é realmente muito importante, então tomem nota porque vai ajudar vocês a responder às atividades e posteriormente estudar para nossas avaliações, beleza? Então agora a gente vai para o nosso próximo momento. Acompanhe aqui. Eu vou ler para vocês a mensagem de afeto que eu trouxe hoje. E para que essa mensagem de afeto? Todos vocês sabem que hoje é o dia que a gente inicia a semana. E não tem coisa melhor que iniciar a semana de bem com a vida. Porque as pessoas que estão de bem com a vida e felizes, elas produzem mais, elas conseguem obter mais conhecimentos de tudo que elas estão vendo e são mais generosas. As pessoas felizes são mais generosas. E vocês vão entender isso com esse texto que a gente vai ler agora. Então, de olho na telinha e ouvindo a voz da professora Tatiane, tá bom? A mensagem de afeto tem o título Os Floquinhos de Algodão. Havia uma aldeia pequena onde o dinheiro não entrava. Tudo que as pessoas compravam, tudo que era cultivado e produzido por cada um, trocado. A coisa mais importante, a coisa mais valiosa era a amizade. Quem nada produzia, quem não possuía coisas que pudessem ser trocadas por alimentos ou utensílio, dava seu carinho. O carinho era simbolizado por um floquinho de algodão. Muitas vezes era normal que as pessoas trocassem floquinhos de algodão sem querer nada em troca. As pessoas davam seu carinho, pois sabiam que receberiam outros num outro momento ou outro dia. Um dia, uma mulher má, que vivia fora da aldeia, convenceu um pequeno garoto a não mais dar seus floquinhos. Desta forma, ela seria a pessoa mais rica da cidade e teria o que quisesse. Ele seria. Iludido pelas palavras da malvada, o menino, que era uma das pessoas mais populares e queridas da aldeia, passou a juntar carinhos e em pouquíssimo tempo sua casa estava repleta de floquinhos, ficando até difícil de circular dentro dela. Daí então, quando a cidade já estava praticamente sem floquinhos, as pessoas começaram a guardar o pouco carinho que tinham e toda a harmonia da cidade desapareceu. Surgiram a ganância, a desconfiança, o primeiro roubo, o ódio, a discórdia. As pessoas se xingaram pela primeira vez e passaram a ignorar umas às outras na rua. Como era o mais querido da cidade, o garoto foi o primeiro a sentir-se triste e sozinho, o que o fez procurar a velha para perguntar-lhe e dizer-lhe se aquilo fazia parte da riqueza que ele acumularia. Não a encontrando mais, ele tomou uma decisão.
pegou uma grande carriola, colocou todos os seus floquinhos em cima e caminhou por toda a cidade distribuindo aleatoriamente seu carinho. A todos que dava carinho, apenas dizia: obrigado por receber meu carinho. Assim, sem medo de acabar com seus floquinhos, ele distribuiu até o último carinho sem receber um só de volta. Sem que tivesse tempo de sentir-se sozinho e triste novamente, alguém caminhou até ele e lhe deu carinho. Um outro fez o mesmo, mais outro e outro, até que definitivamente a aldeia voltou ao normal. Gostaram da nossa mensagem de afeto? O que eu quero dizer com isso? O que eu falei no início. Gente, vocês têm que distribuir carinho. Distribuam carinho, não distribuam angústia, nem dor, nem sofrimento. Distribuam carinho, porque o carinho vai gerar felicidade. Ah, mas a senhora disse, professora, que não é pra gente esperar em troca. Não precisa. Quando você distribui carinho, automaticamente você recebe carinho em troca. Vocês querem um exemplo? Sexta-feira, uma aluna me perguntou pelo WhatsApp, ela teve uma dúvida e pediu para eu explicar, e eu prontamente expliquei. Ela ficou tão feliz que ela mandou um áudio dizendo: tia, eu te amo tanto, tanto, tanto. E esse áudio que ela me mandou me fez ficar mais feliz ainda. Então foi uma troca involuntária de carinho. Carinho é muito bom, tá? Então, comecem a semana de vocês com todo esse carinho, sintam esse carinho, peguem todos os meus floquinhos de algodão que eu estou dando para vocês e façam bom proveito disso, tá? Agora nós vamos para a nossa leitura e eu trouxe um livro muito bacana para vocês. O livro tem o título Marcelina e a Noite de Halloween, uma festa de sustos, disfarces e receitas. Quem escreveu foi Crystal Desmoinaux, da Everest Editora. Gente, vocês podem se perguntar: ah, tia, mas eu não curto Halloween, eu não acredito em Halloween. Por que eu vou ouvir essa história? Será que você sabe o que é Halloween? Como se originou? O porquê que as pessoas que inventaram essa festa até hoje mantêm essa tradição? Você não precisa gostar, você não precisa acreditar, mas você precisa conhecer. O que você vai ganhar ouvindo essa história? Conhecimento. E conhecimento sempre é bom. Então presta atenção, de olho na telinha, tá? Essa é a Marcelina com a abóbora na mão. Vamos ver o que ela tem para contar pra gente. Num belo dia de outono, a bruxinha Marcelina resolve dar um passeio para saborear a paz do campo. Mas o que se passa? Vem ali a Petrolina e parece ter muita pressa. Ei, Petrolina, sou eu, grita Marcelina. Onde é que vais a correr dessa maneira? Mas a bruxa não responde e segue caminho, sem sequer olhar para ela. Que mal educada, nem sequer me disse olá, pensou Marcelina. Vou segui-la para ver o que é que tem de fazer com tanta urgência. E a Marcelina se deparou com um monte de bruxinhas arrancando abóboras do campo. Que grande surpresa! Atrás da colina, Marcelina descobre Petrolina e outras bruxas muito atarefadas num campo de abóboras, a apanharem todas as que encontram. O que é que vocês estão a fazer? Pergunta Marcelina espantada. Mas as bruxas estão demasiado ocupadas para lhe darem atenção. Marcelina não percebe nada. Mas o que é que aconteceu? Normalmente, todas as bruxas são muito amáveis comigo e hoje é como se eu não existisse. Está quase a desatar a chorar quando lhe vem à cabeça uma ideia. Vou ver a avó. De certeza que ela me sabe explicar o que se passa. E vai a caminho da casa da avó. Percebam o cenário. A casa da avó é uma típica casa de bruxa. Tem a aranha lá em cima, um morcego sobrevoando, um cemitério ao lado, uma árvore sem folhas. Será que ela é má? Quando chega à casa da sua avó, Marcelina vê que ela transporta uma abóbora enorme para a cozinha. Oh não! Exclama. A avó também mudou. Agora só se interessa pelas abóboras. E então desata a chorar. A avó sorri, larga a abóbora e senta Marcelina no seu colo.
Mas é claro que não, meu tesouro. Tu continuas a ser a minha bruxinha preferida. Mas hoje é noite de Halloween. Noite do quê? Ouve-me com atenção, disse a avó. Eu explico. Então percebam novamente as imagens, porque quando a gente lê um livro, a gente lê as letrinhas e a gente lê as imagens, os desenhos, tá? Então a avó está sentada também numa típica cadeira de bruxinha. Acima na parede, o papel de parede é todo com as aranhas, tem as poções mágicas, o retrato dela está segurando uma vassoura. Tem o gatinho que está servindo aí de tapete, mas é o gatinho preto, muito lindo, fofíssimo, e a aranha no chão, tá? Já há muito tempo que a noite de Halloween é a mais assustadora do ano. Dizem que é a altura em que o mundo dos mortos se junta com dos vivos. Brrr, exclama Marcelina. A sua história mete um bocadinho de medo. Exatamente o que é normal na noite de Halloween, explica a avó. No passado, acreditava-se que nessa noite os mortos regressavam à terra. Então, as pessoas faziam grandes fogueiras para se protegerem dos espíritos maus e das bruxas que andavam pelas redondezas. Vejam a imagem. Isso significa que a noite de Halloween é a festa das bruxas? Pergunta Marcelina. Exatamente, responde a avó. Sem esquecer os fantasmas, os monstros e tudo que mete medo. Mas então, para que são essas abóboras todas? Já vai saber a seguir, diz a avó. Reza a lenda que antigamente vivia na Irlanda um velho chamado Jack. Era tão avarento e malvado que quando morreu, não o deixaram ir para o céu. Então foi para o inferno. E lá o diabo, que também não o queria receber, deu-lhes umas brasas a arder e foi-se embora. Jack meteu as brasas no nabo oco para iluminar o caminho. Segundo dizem, continuo a vaguear com essa lanterna, à procura de um lugar para onde ir, que ninguém queria o Jack. Continuo sem perceber onde entram as abóboras nesta história. Suspira Marcelina. É que desde então, os meninos também constroem lanternas na noite de Halloween. Só que os nabos foram substituídos por abóboras, continua a avó. Claro, agora já percebo, exclama Marcelina. Nesta noite, todas as abóboras se transformam em lanternas. Atualmente, a noite de Halloween é, sobretudo, uma festa para as crianças, prossegue a avó. Nesse dia, disfarçam-se do que querem, desde que meta medo, de fantasma, de vampiro, de monstro ou mesmo de bruxa. Isso não é difícil, diz Marcelina. Para nós, é claro que não. Sabes que na América, e essa América que fala, gente, é a América do Norte, os meninos vão para as ruas mascarados e andam de casa em casa a pedir rebuçados e presentes. E dão-lhes? Pergunta Marcelina. Claro que sim, responde a avó. É uma forma de lhes dar os parabéns pelas roupas. Além disso, os adultos também se mascaram. Olha, os meninos mascarados com fantasias e os adultos também. E são eles que respondem a pergunta, doces ou travessuras? Geralmente eles dão doces. Eu também me quero mascarar e receber doces, exclama Marcelina, saltando do colo da avó. Então, vai a correr chamar as tuas amiguinhas, diz a avó. Prepararemos tudo juntas. A velocidade de um raio, Marcelina corre a avisar Catalina, Paulina e Adelina. Venham depressa à casa da minha avó, vamos celebrar uma noite de Halloween maravilhosa. Yupi! Gritam as três bruxinhas, agarrando cada uma numa bela abóbora. Sem perderem um segundo, seguem Marcelina, que desata a correr a toda velocidade para casa. Bem-vindas, meninas, diz a avó. E agora vamos trabalhar. Começaremos pelas abóboras. E vocês vejam aí a Catalina, a Paulina e a Adelina.
Abóbora. Elas vão começar pela abóbora. Para preparar a noite de Halloween, tal como fazem Marcelina e a sua avó, há que ir ao mercado comprar uma bela abóbora, exceto se você viver do lado de um campo de abóboras. E depois é só seguir as seguintes instruções. Em primeiro lugar, a avó corta a tampa com uma faca grande e de seguida, a Catalina e a Adelina retiram com uma colher grande a polpa da abóbora, que se deve guardar para fazer um belo tarte. A seguir, a avó, o que ela faz? Olha aqui no primeiro passo. Ela recorta o quê? 2 olhos, depois um nariz em forma de triângulo e uma boca com os dentes bem grandes. Paulina mete velas no interior e volta a pôr-lhe a tampa, aqui no quarto passo, né? Magnífico, bruxinhas! Exclama a avó. E agora vamos saborear uma coisa boa, a tarte de abóbora. Para fazer a receita da avó é necessário 250 gramas de farinha, 500 de purê de abóbora cozido num pouco de água, 100 gramas de manteiga derretida, uma pitada de sal, uma pitada de açúcar, 4 ovos, água, 100 gramas de açúcar e 250 gramas de natas canela. Tal como Marcelina, amassa a farinha com a manteiga, junta o sal e o açúcar e, por último, pouco a pouco, a água, até obter uma bola de massa. Estende-a com um rolo e coloca-a com cuidado numa forma de tarte polvilhada de farinha. Aprendam aí. A seguir, numa taça, mistura os ovos e o açúcar com uma batedeira, mexendo com força. Acrescenta o purê de abóbora e a canela, de seguida as natas e misture bem. Deita tudo numa forma e mete no forno a 220 graus Celsius. Passados 10 minutos, baixa a temperatura para 120 graus Celsius e deixa a tarte mais 30 minutos. Bom apetite! A grinalda de abóboras. Paulina recortou belas grinaldas de abóboras em papel cor de laranja. Queres fazer como ela? Dobra uma tira comprida de papel em acordeão e recorta as partes de cor cinzenta com uma tesoura. Desdobra, é mágico! Já só falta desenhares os olhos das abobrinhas. As roupas. Para se disfarçar de fantasma, Marcelina usa um velho lençol branco, recorta 2 buracos para os olhos e desenha uma boca assustadora com um marcador preto. Está feito. Catalina faz um fato de vampiro, arranja um grande pedaço de tecido preto ou de papel crepe para fazer uma capa. Põe maquilhagem branca na cara e nas mãos sombra negra à volta dos olhos. E com um batom vermelho pinta a boca de forma que pareça que tem sangue a escorrer. Que medo! Para terminar, uma dentadura de plástico torna o nosso vampiro muito mais assustador. Com uma camisola preta velha, uns colãs e um pouco de tinta, a Adelina vai transformar-se num esqueleto. A bruxinha pinta os ossos do esqueleto com tinta branca na camisola e nos colãs. Só tem de esperar que seque. Depois faz uma máscara com uma cartolina branca, 2 buracos para os olhos e desenha os dentes com um marcador preto. Por último, ata uma fita de ambos os lados para se segurar. Que susto! Paulina quer transformar-se numa bruxa horripilante. Faz uma capa como a do vampiro e põe maquilhagem branca na cara e batom preto na boca. Recorta uma cartolina para fazer um nariz e um chapéu pontiagudo. A seguir, põe fita cola preta nos dentes para imitar 2 buracos. É muito importante não esquecer de uma vassoura velha. E vão para as casas pedir doces ou travessuras. E agora, diz a avó, o mais importante, já está. A noite fica iluminada pelas lanternas cor de laranja. Chegou o momento pelo qual as nossas bruxinhas tanto esperavam. A avó deseja-lhes boa sorte e as bruxinhas começam a sua ronda, prevenidas com um saco para meter as guloseimas. Comecemos pela Petrolina, diz Marcelina. Petrolina dá-lhes 4 maçãs e diz, estão realmente assustadoras. Noêmia dá-lhes bengalas de caramelo e diz, muito bem, que susto me pregaram. Gertrude dá-lhes pipocas e diz que disfarces espetaculares. Emiliana dá-lhes bolachas de chocolate e diz, são aterradoras. E assim continua, de casa em casa, a ronda das bruxinhas.
Depois da última casa, as nossas amiguinhas estão cansadas e os sacos já pesam muito. Chegou o momento de dizerem adeus e cada uma regressa à sua casa. Depois de ter olhado para o seu monte enorme de rebuçados, Marcelina desliza para debaixo do edredom e fecha os olhos. Agora já sei o que é a noite de Halloween e tenho de reconhecer que adoro. Pensa ela. Oxalá o próximo ano chegue depressa. Boa noite, Marcelina, e feliz noite de Halloween. Gostaram da nossa leitura? Gostaram da nossa história? Viram como não tem nada demais? E vocês não precisam amar ou praticar o Halloween para conhecer a história do Halloween, para se deliciar com uma história maravilhosa e para viajar nessa história. Vocês viram aqui comigo, tá bom? Então, agora nós vamos para o nosso gênero em foco. E, como eu falei para vocês, nós temos gênero novo hoje. Como vocês estão vendo aí nessa imagem, essa lâmpada e dentro dela gerando energia, isso, quando foi feito pela primeira vez, teve um texto que anunciou esse feito. Foi um informativo científico que anunciou para todo mundo. E vocês vão ver quais são as características dele, já que ele é um texto anunciado para todo mundo, tá? Então vamos lá. O texto de divulgação científica é um tipo de texto expositivo e argumentativo mais elaborado. Ele é bem mais elaborado que os outros e ele vai expor uma descoberta, uma pesquisa. Professora, a pessoa que escreve esse texto, ela vai dizer o que ela acha? Não, ela não vai dizer o que ela acha e nem o que ela pensa, porque não é um texto que tem esse objetivo, tá? Ela vai só mostrar para a população, mostrar para as pessoas como ela chegou àquele resultado. E como foi isso? Mediante pesquisas e aprofundamentos teóricos e resultados de investigações sobre determinado tema. Então, qual a definição desse gênero? É um texto discursivo que tem por objetivo expor, transmitir conteúdos de natureza científica. Eu trouxe, professora, mas nós crianças, a gente não se interessa muito por esse tipo de texto, mas eu trouxe para vocês exemplos de revistas, na verdade, uma revista que vocês têm acesso na escola, a revista Ciência Hoje das Crianças, que ela foi feita exatamente para chamar a atenção de vocês e vocês se deleitarem nesse tipo de gênero. Vocês percebem aí que o título é Extinções em Massa, Processo Natural ou culpa do ser humano? Vai tratar das descobertas que foram feitas. Nós temos aqui um dinossauro, temos vulcões, temos as árvores cortadas e eles fizeram um estudo detalhado para saber se tudo isso que foi extinto foi um processo natural ou foi culpa do homem. Outra revista, Ciência Hoje das Crianças, que vai tratar da ciência em festa e traz aqui, ó, um pesquisador, um cientista muito famoso. Outro exemplo, um pequeno diário da Amazônia, também da Ciência Hoje das Crianças, e ela vai trazer também texto de divulgação científica tratando de como algumas aves, alguns animais estão desaparecendo, estão sendo extintos. Isso é culpa de quem? Eles estudaram, eles foram lá na Amazônia para saber por que essas extinções estão acontecendo e por que muitos outros estão ameaçados de extinção. E a última, experimentos para prever o futuro. Experimentos que vão ajudar no futuro. Isso também é divulgação científica. E fica a dica para vocês, quando a gente voltar para as aulas presenciais, corram na biblioteca da escola de vocês, peguem todas essas revistas, comecem a ler, devorar elas na leitura, por curiosidade mesmo, vai ser muito bacana para vocês. Características desse gênero textual. Esse gênero, ele expõe um conteúdo de natureza científica, como eu já falei. Ele tem por finalidade transmitir conhecimento de natureza científica a um público o mais amplo possível. Por isso, ele apresenta dados concretos, apresenta provas e fatos baseados em experimentos e estudos. Nada aqui é o que eu acho, mas sim onde eu cheguei através de estudos, comprovações, experimentos, tudo bem certinho, bem exato, tá? Apresenta conclusões ou andamento de pesquisas. Andamento de pesquisas como assim, professora? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Essa vacina que está sendo pesquisada, que está sendo
colocado aqui pra gente contra a Covid-19, ela está em andamento de pesquisa, está na fase da experimentação, estão vendo se ela realmente funciona com humanos, porque em animais é proibido. Usa uma linguagem clara, objetiva, acessível, geralmente impessoal. É claro e objetivo, gente, por quê? Porque toda a população vai ler, então não necessita de ter os termos que só os cientistas entendem. É uma linguagem técnica porque também é impessoal, não é íntima, não é como se eu estivesse falando com a minha mãe, com o meu pai, mas é como os pesquisadores estão falando pra gente, os cientistas estão falando pra gente, por isso que ela é impessoal. Emprega termos e conceitos científicos de uma ou mais áreas do conhecimento, apresenta verbos flexionados predominantemente no presente do indicativo. Então, todas essas são características de um texto de divulgação científica. E não esqueçam, não existe a opinião de quem está escrevendo, em sim dados comprovados cientificamente através de experimentos e muito estudo, tá, gente? E essa linguagem ela tem que ser clara, falando mais uma vez para vocês, e bem objetiva. Assim como se trata de um texto de exposição de ideias, normalmente ele se constitui de... Quais são as partes? Lembram que a gente sempre fala as partes de um texto para vocês? Então ele tem a introdução, que é aquela parte que ele apresenta o que vai ser desenvolvido no desenvolvimento, que é a segunda parte, que vão ter argumentos e vão ter dados da pesquisa, como foram feitos os experimentos e depois a conclusão. Porque tudo isso que foi tratado no desenvolvimento resulta, qual é a conclusão de tudo isso. Dessa forma, nada melhor que nos certificarmos com exemplos. Vamos lá? Nós vamos agora ter exemplos práticos desses textos, vamos interpretá-los e vamos, dentro dele, trabalhar o quê? As habilidades dessa segunda-feira, que são D1, localizar informações explícitas em um texto de divulgação científica tem muita informação explícita. O D6, identificar o tema de um texto. E o D9, identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. É muito trabalho, a gente vai ficar que nem essa moça batendo cabeça, mas por uma boa causa, para a gente ter o quê? Mais conhecimentos. E eu vou ser muito boazinha com vocês agora e vou dar 2 minutinhos, que é o tempo da nossa vinheta. A gente vai terminar aqui a nossa primeira parte dessa aula e vocês vão beber uma água, ir ao banheiro, depois volta correndo, porque é só esse tempo que eu vou dar para vocês, tá bom? Então, venham rápido, façam tudo rápido, é o tempo da vinheta. Beijinho, eu tô esperando vocês aqui. Oi galera, voltamos. Deu tempo de ir ao banheiro, de tomar uma água? Espero que tenha dado. Se não deu, se você ainda está no banheiro, se você ainda está bebendo sua água, calma, não precisa ficar desesperado. Enquanto eu estiver falando aqui, vocês vão terminando, eu vou ali para o meu lugar, é o tempo que vocês sentam e se arrumam aí para a gente continuar. Vamos lá? Olha só onde nós paramos aqui, dizendo que íamos bater cabeça hoje com os nossos textos e as nossas atividades. Então vamos lá. Hora da atividade. O nosso primeiro texto tem o título A Temida Lista Vermelha. O que será que trata esse texto? Vamos lá conhecer? Atenção, leiam junto comigo aí na telinha. E ouçam bem direitinho todas as minhas explicações acerca desse texto, tá? Quando uma espécie corre o risco de desaparecer, os cientistas dão a elas o famoso título de espécie ameaçada de extinção e as colocam na chamada lista vermelha de espécies ameaçadas. Olha só, nós vamos tratar aqui de animais em extinção. Se você fosse um bicho ou uma planta, certamente não gostaria de receber esse título.
e nem está nessa lista. Mas, se estivesse sofrendo com as ações do ser humano, estar nessa lista poderia ser sua única salvação. Isso porque a lista vermelha aponta quais espécies precisam de cuidados urgentes para escaparem da extinção. Então, aqui ele colocou a pessoa que estiver lendo, o público que estiver lendo, nas duas situações. Na situação de não ter vontade de estar nessa lista e na situação de, estando na lista, querer que alguém estivesse ali de prontidão, fazendo pesquisas e vendo como resolver a situação. Cada espécie ameaçada é classificada em uma categoria que mostra qual a gravidade da sua situação. Uma espécie pode ser classificada como tendo risco de extinção extremamente alto, chamado de CR, criticamente em perigo, muito alto, EN, em perigo, ou alto, VU, vulnerável. Nós, humanos, também somos capazes de reduzir ou reverter o mal que causamos. A criação das listas vermelhas é apenas o primeiro passo para ajudar uma espécie a escapar da extinção. Conhecendo as principais ameaças às espécies, os pesquisadores conseguem desenvolver estratégias para evitar que elas sejam extintas, como criar unidades de conservação e leis ambientais. Olha só, o texto está dizendo que os pesquisadores, além do que foi dito acima dessa classificação, na categoria de perigo, criticamente em perigo ou vulnerável, os pesquisadores, eles fizeram mais, eles criaram unidades de conservação e leis ambientais. Mas ajudar nessa situação não é trabalho exclusivo dos pesquisadores. Nossas escolhas no dia a dia, como os produtos que compramos, o descarte correto do lixo que produzimos, entre outras ações, podem impactar diretamente as espécies na natureza. A informação e a adoção de hábitos conscientes são os principais elementos para impedir que mais espécies se aproximem do precipício da extinção e tomem o temido chá de sumiço. E agora, na conclusão, ele colocou a nossa parte, a parte que nós, enquanto pessoas que vivem na sociedade, podemos fazer para evitar também que essas espécies entrem em extinção. Então, percebam que ele deu uma conclusão. Não é a opinião dele, mas é o que realmente tem que ser feito. Vamos para as atividades? O gênero do texto é... Eu vou dar assim uns 30 segundos para vocês pensarem. Será que é um conto de fadas? É uma divulgação científica? É uma receita ou é um poema? Nós já estudamos 3 dos gêneros que estão aqui. Conto de fadas, já estudamos receita e já estudamos poema. Então, o que resta para a gente? E que a professora já falou no primeiro momento. Hoje, nosso gênero é divulgação científica, tá? Então, o gênero desse texto é divulgação científica. A finalidade deste texto, qual é a finalidade dele? Ele quer contar uma história infantil? Vocês ouviram na minha leitura, ou vocês leram aí em casa, acompanharam, tinha algo de história infantil nesse texto? Percebemos que não. Vender um produto. Será que esse texto era um anúncio? Era um cartaz de venda? Era uma propaganda? Também não. Dar uma informação científica. Será que é a letra C? O que vocês acham aí de casa? Ou é convidar para uma festa? Parece um convite? Não, e eu tenho certeza que vocês de cara foram na letra C. É a finalidade dar uma informação científica. Próxima questão. Se um animal está na lista vermelha, isso significa que A. Ele precisa de cuidados urgentes para escapar da extinção? B. A espécie está sendo estudada pelos cientistas? C. Não há riscos para a sua espécie? Ou D. Está livre das ações do ser humano? O que vocês acham? Será que eu tenho um texto aqui? Vamos ver. Aqui nesse texto tem assim: se você fosse um bicho ou uma planta, certamente não gostaria de receber esse título e nem está nessa lista. Mas se estivesse sofrendo com as ações do ser humano, estar nessa lista poderia ser sua única salvação. Isso porque, olha aqui nossa resposta, a lista vermelha, o que ela faz? Ela aponta quais espécies precisam de cuidados urgentes para escaparem
da extinção. E a resposta correta está na letra A. E nós encontramos ela explícita no texto. Já trabalhamos aqui 3 habilidades, vocês perceberam? Como são classificadas as espécies ameaçadas de extinção? Também encontramos no texto, por isso que eu trouxe o texto aqui para vocês. Olha, aqui no texto de cara, a gente vê que extremamente alto, que é o CR, criticamente em perigo, muito alto, que é o EN, em perigo, ou alto, que é o VU, vulnerável. Então, nossa resposta criada fica: uma espécie pode ser classificada como tendo risco de extinção extremamente alto, chamado de CR, criticamente em perigo, muito alto, EN em perigo, ou alto, VU, vulnerável. O que os pesquisadores têm feito para evitar que uma espécie entre em extinção? O que é que eles têm feito? Eu coloquei o texto aqui para vocês já verem como está explícito no texto da resposta. O que é que eles têm feito? Olha só. Lembra que eu falei para vocês que eles deram aqui, vamos lá, conhecendo as principais ameaças das espécies, os pesquisadores, olha aqui o que eles fizeram, conseguem desenvolver estratégias para evitar que elas sejam extintas, como criar unidade de conservação e leis ambientais. Olha, criar unidade de conservação e leis ambientais. Se fosse uma prova, vocês iam colocar tudo isso aí que eu sublinhei. Por quê? Porque seria a resposta completa, beleza? Sexta questão: o que podemos fazer para impedir que mais espécies entrem em extinção? Novamente, nós vamos dar a resposta aqui no texto. Mas ajudar nessa situação não é trabalho exclusivo dos pesquisadores. Nossas escolhas no dia a dia, como o que, ó, os produtos que compramos, o descarte correto do lixo que produzimos, entre outras ações, podem impactar diretamente as espécies na natureza. Então, nós temos que prestar muita atenção em todas essas ações para a gente impedir que mais espécies se aproximem do precipício da extinção e tomem chá de sumiço, tá? Vamos agora, pontualmente, no tempo correto, entrar no nosso segundo texto, que tem o título Por que salivamos diante de uma comida apetitosa? Lembrem bem desse título. Aqui ele já está dando a orientação do que vai tratar de saliva, salivação, tá bom? A visão do prato e seu cheiro estimulam o cérebro, que aciona as glândulas produtoras de saliva. Isso acontece porque o organismo já está se preparando antecipadamente para a digestão. Então, quando a gente vê o prato, a gente sente o cheiro estimulado pelo cérebro, o organismo ele já está se preparando para a digestão. A visão do prato e seu cheiro estimulam o cérebro, que por sua vez aciona as glândulas produtoras de saliva, secreção que tem a função de ajudar o aparelho digestivo a decompor a comida ingerida. Essa reação é um exemplo de reflexo condicionado, descoberto pelo fisiologista russo Ivan Pavlov, que nasceu em 1849 e morreu em 1936. Ele descobriu isso em um experimento clássico. Toda vez que ele alimentava um cão com um pedaço de carne, Pavlov fazia soar antes uma campainha. Resultado, sempre que ouvia esse som, o cachorro começava a salivar. Antes de ver o prato, ele só ouvia o som, ele começava a salivar, mesmo sem ver a carne nem sentir seu cheiro. Prova de que havia sido criada em seu cérebro uma associação entre a campainha e a hora em que o alimento era servido. Ele já imaginava: campainha, aquele alimento que eu comi ontem vai ser servido. O curioso é que a quantidade de salivação varia de acordo com o estado emocional da pessoa. O indivíduo faminto tende a salivar muito mais diante de um prato de comida do que alguém com menos fome, afirma a fisiologista Sara Chaman Lagnado, da Universidade de São Paulo, USP. Então vamos às questões sobre esse texto. O texto, o gênero textual acima é o que? É uma crônica? Nós estudamos crônica semana passada. Vocês acham que é uma crônica? De jeito nenhum. Crônica fala sobre o cotidiano e isso não é nada cotidiano. B, é uma entrevista? Teríamos que ter duas pessoas, perguntas, respostas. É uma fábula? Na fábula, os animais eles têm características psicológicas de seres humanos. Também não é uma fábula. É o quê? É o que você pensou, uma divulgação científica, beleza? Em que meio de comunicação
Esse texto é veiculado para o leitor. Eu não tinha falado sobre isso para vocês ainda, mas os textos de divulgação científica, eles são veiculados em revistas especializadas, como eu falei lá na frente, mostrei aquela revista Ciência Hoje da Criança, internet e livros didáticos, beleza? Qual o tema tratado no texto que acabamos de ler? Comida apetitosa, estímulo cerebral, digestão de sanduíches ou salivação? A gente tem um texto? Não, mas a gente falou no início, eu disse para vocês prestarem atenção no título e falei também que nós estávamos falando sobre salivação. A gente fala sobre estímulo cerebral, fala sobre comida apetitosa, sim, mas o tema é salivação, tá bom? Que explicação o texto mostra ao fato de salivarmos diante de um alimento saboroso? Vamos lá? Segundo o texto, a visão do prato e seu cheiro estimulam o cérebro a acionar glândulas produtoras de saliva para que essa secreção ajude o aparelho digestivo a decompor a comida ingerida. E isso, gente, está explícito no texto, beleza? Eu não coloquei aqui para vocês, mas está explícito lá no texto do jeitinho que está aqui na resposta. Quinta questão. A partir da leitura do texto acima, que foi o texto sobre salivação, assinale V para verdadeiro e F para falso sobre o gênero em análise. Aqui nós não vamos interpretar o texto, mas vamos buscar no texto as características que nós falamos no momento 1 da nossa aula do gênero que estamos estudando, tá? Esse texto que nós acabamos de ler, ele apresenta uma linguagem clara, objetiva e impessoal. Isso é, destituído de marcas pessoais, de acordo com as normas da língua. O que vocês acham? Bom, vocês conseguiram entender, eu tenho certeza. Todo mundo que lê vai se deparar nesse texto com uma linguagem clara, objetiva e também impessoal. Então, essa alternativa é verdadeira, tem essa característica no texto. Na leitura, é notória a presença de termos técnicos da área, essenciais da linguagem científica, e ainda verbos predominantemente no presente do indicativo. Também, nós vimos isso nesse texto. E quando eu falo termos técnicos da área, essenciais da linguagem científica, eu não me refiro àqueles termos que somente os pesquisadores conhecem, que é aqueles termos em latim ou em outras línguas, mas a termos técnicos que não são pessoais, são impessoais, que facilitam que a gente entenda, mas que são termos técnicos científicos. Então, essa alternativa é verdadeira. Próxima. Por se tratar de um texto de divulgação científica, o autor tem a finalidade de apresentar determinado tema e seu ponto de vista, e por isso recebe esse nome. Lembram que eu falei no início da aula para vocês que de maneira nenhuma esse texto de divulgação científica apresenta ponto de vista? Ele não apresenta o ponto de vista do autor, ele apresenta resultados baseados em pesquisas, em experimentos, muito estudo, beleza? Então essa alternativa é falsa, não corresponde à característica do gênero. O texto em análise é do gênero divulgação científica, está afirmando. Esses textos possuem uma função primordial para o desenvolvimento da sociedade, posto que são divulgados conhecimentos diversos baseados em experimentos, estudo de caso, dentre outros. Exatamente. Mais uma característica do nosso texto divulgação científica. E por último, o gênero de divulgação científica tem a finalidade principal de popularizar a ciência, ou seja, difundir o conhecimento científico, transmitindo assim diversas informações de valor indiscutível. É exatamente isso. Esses textos de divulgação científica, que são abertos para a sociedade, eles querem popularizar a ciência sim, para que as pessoas consigam entender e ter conhecimento dos estudos que estão sendo feitos, das pesquisas, do que foi concluído, do que está em andamento, tá bom? Então, super verdadeiro, tá? De acordo com o texto, salivamos diante de um alimento saboroso por quê? A salivação é a primeira etapa da digestão dos alimentos? Olha lá, ele falou que quando ele ouvia o barulho da sirene, da campainha, ele já salivava. Então, não foi a primeira etapa, né? A visão do prato e seu cheiro desregulam o cérebro. É uma forma de apreciação do alimento saboroso? Ou a imagem e o cheiro do alimento faz o cérebro ativar glândulas produtoras de saliva? O que vocês acham? É a letra D, tá? É a imagem e o cheiro do alimento. Nesse caso lá do Pavlov, foi o som da sirene que ele sempre tocava na hora que chegava o prato. Então, isso também acionava o cérebro dele, tá?
Sobre a linguagem utilizada no texto, é correto afirmar: A. Apresenta uma linguagem rebuscada, marcada por palavras de difícil compreensão do leitor? Não, nós falamos que a linguagem é o quê? Clara e objetiva e impessoal. B. Apresenta uma linguagem regional, marcada por palavras típicas de certas regiões do país? Também não. Imaginem vocês se o texto que é apresentado para todo o Brasil, ele tivesse a linguagem regional daqui do Nordeste. As pessoas que não conhecem as nossas maneiras de falar, nossas gírias, elas iam ficar: o que é isso? Então, não pode também ter linguagem regional. C. É notória a presença de termos técnicos da área da biologia? Será? Ou contém palavras e expressões exageradamente da linguagem científica? Nós vimos que não, que é a letra C. Tem termos técnicos, mas não exageradamente científicos, tá? E agora eu convido vocês pro Vamos de Para Casa? Eu vou agora apresentar para vocês o Para Casa dessa segunda-feira, que é tão pouquinho, gente, e dá para vocês responderem direitinho, com aquela letrinha cursiva, e enviarem para nós, professores de vocês, para a gente poder corrigir adequadamente, tá? Eu quero que vocês peguem o livrinho que eu pedi no início da aula para ler e reler e abram na página 67. Vocês podem ficar assim, ó, sentadinhos, com a xícara de café na mão e o livro na hora que vocês forem fazer, tá? Agora não. Vocês vão encontrar o texto Teoria, de Ronald de Carvalho. O que vocês vão fazer? Primeiro vocês vão fazer a leitura silenciosa, sentadinhos, no chão, no sofá ou até deitado. Uma leitura silenciosa, somente com os olhinhos de vocês. E depois vocês vão fazer essa leitura que eu vou fazer agora e vocês vão prestar atenção, tá? Teoria, Ronald de Carvalho. Cria o teu ritmo a cada momento, ritmo grave ou límpido ou melancólico, ritmo de flauta, desenhando no ar imagens claras, de bosques, de águas múrmuras, de pés ligeiros e de asas, ritmo de harpas, ritmo de bronzes, ritmo de pedras, ritmo de colunas severas ou risonhas, ritmo de estátuas, ritmo de montanhas, ritmo de ondas, ritmo de dor ou ritmo de alegria. Não esgotes jamais a fonte da tua poesia, enche a bilha de barro ou cântaro de granito, com o sangue da tua carne e as vozes do teu espírito. Cria o teu ritmo livremente, como a natureza cria as árvores e as ervas rasteiras. Cria o teu ritmo e criarás o mundo. Lindo, né? Mas agora vocês peguem aí o livro Apps e abram na página 146. Nós vamos hoje fazer a leitura de um texto de divulgação científica da página 146 e 147. Depois vamos responder a atividade da página 148. Então vamos lá. Antes vocês veem aí essa cena com o professor de laboratório e os alunos fazendo pesquisas, experiências, né? E eu pergunto a vocês, onde vocês procuram informações quando querem saber algo que desconhecem? Nos livros, né? Na internet, é uma resposta pessoal. E vocês também se interessam por animais? Quais os animais que despertam a curiosidade de vocês? Porque hoje nós vamos ver que é muito interessante poder saber mais sobre animais, entender o porquê de certos hábitos deles, descobrir informações novas sobre eles. E por falar nisso, você já viu um rabinho de lagartixa se movimentando no chão sozinho? Lagartixa, aquela pequenininha que tem em quase todas as casas. Como será que isso é possível? Vocês já se perguntaram por que vocês encontram esses rabinhos de lagartixa assim no chão, tremendo? Vocês vão descobrir hoje. Por que as lagartixas perdem o rabo? Você já viu uma lagartixa cotó, isto é, sem rabo ou só com um pedaço dele? Estranho, não é mesmo? Será que ela nasceu assim, com defeito de fabricação? Com certeza não. O filhote da lagartixa sai do ovo com o rabo inteiro. Na natureza, os animais têm formas diferentes para se proteger e escapar dos predadores. Alguns adquirem a cor do ambiente, uns têm espinhos, outros veneno. Há ainda os que podem partir por vontade própria uma parte do corpo para escapar do perigo, como as lagartixas. As lagartixas são um tipo de lagarto e os lagartos pertencem ao grupo dos répteis, junto com as cobras, as tartarugas e os jacarés. Acontece que só os lagartos, alguns deles, são capazes de desprender um pedaço do rabo. Esse processo se chama autotomia. Auto igual voluntário,
próprio, e tomia, partir, cortar. Então, é um movimento, significa partir ou quebrar por vontade própria uma parte do corpo. A autotomia ocorre em alguns animais, como insetos, crustáceos ou répteis, mas nem sempre a parte que se pode partir é a mesma. Com a lagartixa, como isso se dá na cauda, nome que os cientistas dão para qualquer rabo de animal, olha, não esqueçam disso, cauda é o nome que os cientistas dão para qualquer rabo de animal. Chamamos de autotomia caudal, porque ela tem cauda. Então, a autotomia da lagartixa é a autotomia caudal. A quebra do rabo da lagartixa só acontece porque elas, por natureza, têm a cauda apta a quebrar. É assim, em alguns dos ossos que formam a cauda da lagartixa, existe um ponto onde pode ocorrer um tipo de fratura. Caso ela faça uma força naquele ponto, o rabo se parte ali e se solta. Trata-se de um tipo de estratégia de defesa usada para momentos de perigo. Gente, no livro vocês veem aí que tem o significado de algumas palavrinhas que ficam em verde. Predadores são animais que caçam e matam outro para se alimentar. Crustáceos são classes de animais em geral aquáticos com o corpo revestido de crosta. Exemplo, caranguejo, camarão, lagosta e siri. E apta é quando é capaz de fazer alguma coisa, tá? Aves, gambás, gatos e cobras são alguns dos animais que gostam de comer lagartixas malvados. Portanto, a primeira coisa que ela faz quando se sente ameaçada por um desses predadores é correr para algum abrigo e fugir deles. Se isso não dá certo e o predador consegue alcançá-la e tenta capturá-la, a lagartixa simplesmente solta a cauda. Quando ela faz isso, o pedaço de rabo solto fica se mexendo de um lado para o outro por alguns segundos. Esse movimento do rabo atrai a atenção do predador, que fica olhando e tentando pegar o pedaço saltitante de cauda. Com o predador distraído, a lagartixa aproveita para correr e salvar sua vida. É claro que nem sempre essa estratégia funciona e muitas lagartixas acabam virando almoço de outros animais. Mas e depois? Será que ela fica com o rabo cotó para sempre e a cauda cresce de novo? E se crescer, pode se quebrar novamente? Com o tempo, aquele pedaço de cauda vai crescendo de novo, se regenerando. Só que a nova cauda, depois de regenerada, não é mais a mesma. Seu interior não é mais feito de osso, porque as vértebras não se regeneram, e sim de outro tipo de tecido cartilaginoso, que não terá mais aqueles pontos de quebra. Além disso, o novo pedaço tem um tamanho menor que o espaço original. Se a lagartixa se meter em apuros e precisar soltar a cauda de novo, o corte só poderá acontecer naquele pedaço da cauda que sobrou quando ela escapou do predador da outra vez, porque lá ainda existem aqueles pontos que podem se quebrar. Ao fazer uma nova autotomia, ela perderá mais um pedaço da cauda verdadeira, além daquele pedaço que havia regenerado. Ou seja, a cada autotomia, o rabo da lagartixa será mais curto. Por isso, não devemos fazê-la perder sua cauda à toa, só por brincadeira, pois estaremos tirando dela uma chance de usar uma estratégia com um predador de verdade e com isso salvar sua vida. Lembre-se, sempre que você encontrar uma lagartixa cotó ou com um rabinho muito pequeno, pode ter certeza de que ela escapou de ser o lanche de alguém. E aí a gente tem o regenerando, que significa formando-se de novo, vértebras, que são ossos que formam a coluna vertebral, e tecido cartilaginoso, que é o tecido flexível encontrado nas articulações, nas orelhas e no nariz, tá? Os professores Mara Cíntia Kieff e Carlos Frederico Duarte da Rocha são pesquisadores do Departamento de Ecologia do Instituto de Biologia Roberto Alcântara Gomes, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e fizeram esse texto de divulgação científica. Gente, vamos para as atividades primeiro, tá? A primeira questão diz assim: responda de acordo com o texto. Agora você já sabe, o rabinho da lagartixa se movimenta sozinho porque ela o solta. Por que ela faz isso? Por que ela solta o rabinho dela? Vocês vão voltar no texto porque está explícito no texto, dá para vocês responderem direitinho aqui. O que é lagartixa cotó? Quando é que ela fica cotó? Quando ela perde alguma coisa. Quando ela perde o quê? Tá lá no texto, tá? Que nome cientistas dão ao rabo de qualquer animal? Lembram que eu frisei bastante quando eu estava lendo o nome que os cientistas dão ao rabo de qualquer animal? Lembra aí dos dinossauros, o que eles têm aqui atrás, né?
D. A que grupo de animais pertencem as lagartixas? Também está no texto. Volta no texto e vê lá que grupo de animais pertencem às lagartixas, tá bom? Vocês têm que fazer essa leitura novamente para vocês chegarem à resposta. Escreva o nome que se dá à capacidade que a lagartixa tem de desprender um pedaço do rabo. Qual o nome, gente? Eu falei desde o início, a gente ficou todo o tempo falando qual o nome que se dá essa capacidade que ela tem de desprender um pedaço do rabo. É só um nomezinho bem simples que tem um significado no texto. Volta no texto para ver esse nome. F. Escreva quais animais são uma ameaça para as lagartixas. Bom, lá no texto ele falou o nome de 4 animais, mas seres humanos também, tá? Eu lembro que na minha casa, antes de ler esse texto, eu sempre via que os gatinhos, quando menorzinhos, eles ficavam atrás das lagartixas e as coitadas faziam isso. Era uma ameaça fatal para eles. Mas aqui nessa questão, ele quer saber o que tem lá no texto, tá? E a letra G, a cauda regenerada, isto é, a parte que cresceu de novo pode se quebrar da mesma maneira em outra situação de perigo? Explique, também está no texto, essas questões estão super fáceis, todas estão no texto e vocês vão conseguir responder direitinho, nos enviar as respostas pelo aplicativo. E eu quero dizer para vocês que eu tenho uma lagartixa e o nome dela é Letícia. Ela mora na minha casa e ela já tá cotó. Eu não sei quem foi que ameaçou a bichinha, mas ela vive lá, eu sempre vejo. Eu ia até trazer um vídeo para vocês verem. Eu trago na próxima aula. Minha lagartixa é linda, fofa, e o nome dela é Letícia, tá? Eu quero dizer para vocês que vocês são muito essenciais para nós. Sem alunos não existem professores, sem professores não existem alunos. Quero que vocês tenham um ótimo dia, que respondam as atividades direitinho e se preparem, porque amanhã vocês têm aula com uma excelente professora e depois dessa aula aqui vocês têm uma aula de matemática também. Então estudem bastante, nos enviem as respostas e adquiram muitos conhecimentos. Beijo, até a próxima segunda-feira. Tchau, tchau. Olá, alunos do 4º ano, tudo bem com vocês? Ai, que bom! Então, hoje nós vamos estudar algo bem legal que eu sei que todos vocês já sabem, hein? Lembra que eu pedi? Estudem a tabuada, né? Pois hoje nós vamos estudar um pouquinho da tabuada de 5 para vocês, que são os múltiplos, ok? Então, vamos para a nossa aula de hoje? Bom, como eu falei para vocês, hoje nós vamos estudar multiplicação, os múltiplos de 5. É bem legal. Então vamos ver aqui o que é que nós vamos estudar. Nós vamos calcular o resultado de uma multiplicação ou divisão, mas no caso nós vamos estudar especificamente a multiplicação de números naturais. E determinar os termos desconhecidos em uma sequência numérica de múltiplos de 5. Ou seja, quem estudou a tabuada e estudou bastante a tabuada de 5, vai saber direitinho o que nós vamos fazer hoje. Então, múltiplos de um número. Nós vamos saber o que é o múltiplo de um número. Seja o produto 2 vezes 5, onde 2 e 5 são os fatores, igual a 10. 2 vezes 5 igual a 10. 10 é múltiplo de 2 e múltiplo de 5. Os múltiplos são representados pela letra M. Toda vez que você vê o M pedindo qual é o múltiplo de determinado número, vocês vão representar com a letra M. Os múltiplos de um número não têm fim. Por isso, nós usamos esse sinalzinho aí. Vocês sabem que sinal é esse? Sinal de reticência, que significa que não parou ali, tá? Que tem mais. Então, vamos ver aqui. Conjunto dos múltiplos de um número natural. Vamos agora conhecer. Para obter o conjunto dos múltiplos de um número, basta multiplicar esse número pelos elementos do conjunto de números naturais. Vocês sabem quais são os números naturais, né? Os números que a gente usa no nosso dia a dia. Então, vamos lá. Vamos dar um exemplo.
como eu falei, nós vamos estudar somente os múltiplos de 5 hoje, tá? Então, os múltiplos de 5 é a tabuada de 5. Quem sabe a tabuada de 5 vai saber direitinho identificar os múltiplos desse número. Então, aqui é um exercício, mas esse exercício vocês não vão copiar, tá? Vocês podem pegar depois a tabuada e copiar aí para vocês observarem e estudarem direitinho para poder aprender. Esse aqui eu vou só passar, mas eu não vou dar aquele tempinho que eu costumo dar para vocês copiarem, tá bem? Porque eu tenho certeza que todos vocês têm uma tabuada em casa, não tem? Ah, tem sim. Então vamos lá. Obter o conjunto dos múltiplos de 5. Olha como é representado o múltiplo de 5 aí. M5, né? Quer dizer que são os múltiplos de 5. Então, 5 vezes 0 igual a 0. 5 vezes 1 igual a 5. 5 vezes 2 igual a 10. 5 vezes 3 igual a 15. Quer dizer que é o 5 quantas vezes? 3 vezes. Lembrem disso. 5 vezes 4 igual a 20. É o 5 4 vezes. 5 vezes 5 igual a 25. É o 5 5 vezes. 5 vezes 6 igual a 30. O 5 6 vezes. 5 vezes 7 35. 5, 7 vezes. 5 vezes 8, 40. 5, 8 vezes. 5 vezes 9, 45. 5 vezes 10, 50. E aí você pode ir multiplicando. 5 vezes 11, 5 vezes 12, 5 vezes 13. E aí você vai multiplicando até o último que eu coloquei, 5 vezes 20, só para você ter uma ideia, tá? Então, 5 vezes 20 é 100 e 100 é múltiplo de 5. Entenderam? Ok. Então, os múltiplos de 5 é a tabuada do 5, né? Você aprendeu a tabuada de 5. A tabuada de 5, ela é muito... não que ela seja facílima para você entender, mas ela é melhor para você compreender. Olha só, você pula de 5 em 5, tá o resultado. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5, aí, ó. 5, 5, 20, 10, 15, 20, entendeu? Então não é complicado para vocês aprenderem não, tá? Mas eu tenho certeza que todos vocês já sabem direitinho a tabuada. Então vamos lá. Então nós vamos começar aqui as atividades, que eu vou dar o tempinho para vocês copiarem. Prestem bastante atenção, tá? Escreva os 10 primeiros múltiplos do número 5. Como hoje nós só estamos estudando os múltiplos de 5, toda a atividade é sobre o múltiplo de 5, ok? Então, escreva os 10 primeiros múltiplos do número 5. Aí você vai lembrar lá da tabuada que nós acabamos de ouvir, da tabuada de 5. Quem são os 10 primeiros? Aí você vai lembrar aí, ó. Quem são os 10 primeiros? O 0. Porque aí tem uma observação bem embaixo que eu coloquei, que o 0 será múltiplo de todos os números. O 0 é múltiplo de todos os números, certo? Aí depois o 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 e 45. Porque eu pedi quem? Os 10 primeiros múltiplos de 5. Então, os 10, se eu tivesse pedido os 20, aí vocês iam colocando 45, 50, 55, entendeu? Mas aí nessa atividade eu pedi os 10 primeiros. Lembrando sempre, quando você for fazer uma atividade que pede o múltiplo de um número, você nunca esquecer que o 0 é sempre múltiplo de todos os números, que todos os números têm o 0 que você inicia pelo 0, certo? Então agora eu vou dar um tempinho, vocês vão copiar com calma, não precisa pressa para poder aprender direitinho e ficar craque nos múltiplos de 5, ok?
Pronto, deu para fazer direitinho? Então, próxima atividade. Essa atividade aqui é bem legal. Aí são vários números que eu coloquei, tem o 0, o 2, o 6, o 5, o 9, o 10, 14, 12, 17, 20, 22 e 30. Mas o que essa atividade pede? O que essa questão pede? Para que você marque um X somente nos múltiplos de 5. Então, você vai lembrar novamente, vai vir na sua memória quais são os múltiplos de 5, mas nós vamos fazer de um por um. O 0, será que o 0 é múltiplo de 5? Ah, professora, é sim, porque a senhora disse que o 0 é múltiplo de todos os números. Então, o 0 é múltiplo de 5. Muito bem. E o 2? Será que o 2 é múltiplo de 5? Puxa aí na memória, lembra lá da tabuada. Não, o 2 não é múltiplo de 5, então nós não vamos marcar o 2. E o 6? Será que o 6 é múltiplo de 5? 6 múltiplo de 5? Não, professora. O 6 também não é múltiplo de 5. E o 5? O 5 é múltiplo de 5? Sim. 5 é múltiplo dele mesmo, né? E o 9 é múltiplo de 5? Não. E o próximo aí, o 10? O 10 é múltiplo de 5? Sim. 2 vezes 5 é igual a 10. Então, o 10, como nós vimos, ele é múltiplo tanto do 5 quanto do 2. E o 14 é? Não. Então, não vai um X no 14. E o 12? Será que ele é? Também não. Também não vai X lá no 12. O 12 também não é múltiplo de 5. Prestem atenção. E o 17? Será que o 17 é? Também não. E o 20? Ah, sim, o 20 é, professora, porque 5 vezes 4 é igual a 20. E o 22 é? Também não. E o 30? O 30 é múltiplo de 5. Então, quem são os múltiplos de 5 nessa sequência de números aí? 0, o próprio 5, o 10, o 20 e o 30. Então, eu vou dar mais um tempinho para que vocês copiem essa questão, tá? Vamos lá para a próxima. Olha aqui. Essa é bem legal, tá? Que vocês vão puxar aí pela memória bastante, né? Determine quantos múltiplos de 5 menores que 30. Eu quero que você coloque os 4 múltiplos de 5 menores que 30. Lembra lá. Formado por 2 algarismos, tá? Eu não quero formado só por um algarismo, eu quero os 5 menores, os 4 menores múltiplos de 5, múltiplos de 5 menores que 30, formados por 2 algarismos. Então vamos lá, vocês lembram aí quem são? Olha só, o 10, o 15, o 20 e o 25. Ah, professora, por que não botou 30? Não, porque eu quero os menores do que 30. E eu quero só os 4 múltiplos que tenham 2 algarismos. Porque se eu botar o 5, por exemplo, o 5 só tem um algarismo e ele não vai entrar aí, porque já vai ficar 5, né? Os 5 múltiplos
E eu pedi especificamente que eu queria os 4 números que tivessem 2 algarismos, que tem a unidade e a dezena. Vocês lembram que nós já estudamos? Então, quem são eles? O número 10, o número 15, o número 20 e o número 25. Entenderam? Vamos mais um tempinho para vocês copiarem, tá? Ok, então vamos para a próxima. Vamos lá. Todos os múltiplos de 5 menores que 40. Eu quero que vocês coloquem aí, escrevam aí todos os múltiplos de 5 menores que 40. Aí você volta novamente lá para a tabuada de 5. 5 vezes 0, 0. Então eu já sei que o 0 é 5 vezes 1, 5, eu também já sei que o 5 é múltiplo de 5, tudo bem, dele mesmo. 5 vezes 2, professor, o 10 também é. Então, os números que são múltiplos de 5, nessa sequência aí que são menores do que 40, eu não quero 40, eu quero os menores do que ele, são o 0, o 5, o 10, o 15, o 20, o 25, o 30 e o 35. Lembrando que é importante estudar a tabuada, tá? Para que vocês consigam identificar direitinho os múltiplos do número. E os 5 menores múltiplos de 5? Agora eu quero os 5 menores, não especifiquei se eu quero 2 algarismos, se eu quero 1 algarismo, eu não especifiquei. Eu quero que vocês coloquem, que vocês escrevam os 5 menores múltiplos de 5. Quem são os 5 menores múltiplos de 5? O 0, o 5, o 10, o 15 e o 20. O 0, o 5, o 10, o 15 e o 20 são os 5 menores múltiplos de 5. Então, na B, eu quero todos os múltiplos de 5 menores que 40. Aí vocês colocaram 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 e 35. E na letra C eu pedi os 5 menores múltiplos de 5. Que os 5 menores múltiplos de 5 é 0, 5, 10, 15 e 20. Certo? Então, mais um tempinho para que vocês possam copiar. Muito bem, deu tempo copiar? Que bom! Então vamos lá, não quero pressa, tá? Quero todo mundo fazendo devagar para poder aprender, certo? Então vamos aqui. Na letra D pede assim, os 3 múltiplos de 5 maiores que 40. Aí você lembra lá,
Ah, professora, lá a senhora colocou até o 5 vezes 10, que é 50. E aí? Mas vocês vão fazer, vocês vão colocar o quê? 5 vezes 11 para vocês conseguirem obter o próximo número, não é? Então, qual é a resposta? É 45, né? 5 vezes 9, 45. 5 vezes 10, 50. E 5 vezes 11, 55. Então, os 3 múltiplos de 5 maiores que 40, porque eu não apresentei para vocês a partir do 11, mas você pode ir fazendo a multiplicação, você vai fazendo para você conseguir identificar os outros múltiplos de 5. A tabuada, ela traz até o 10, 5 vezes 10. Mas você pode ir, quando você estiver estudando, você pode ir fazendo para poder você conseguir identificar os próximos múltiplos, certo? A nossa intenção é essa, que você consiga fazer as atividades, que você vá atrás para você descobrir quem são os próximos múltiplos, certo? Então, por isso que foi colocado até a tabuada, até o 10, né? E você possa, e quando estiver estudando, descobrir quem são os próximos múltiplos. Então, os múltiplos, os 3 múltiplos de 5 que são maiores do que 40, vem aí o 45, 50, 55. Se eu tivesse pedido 4, aí você já via depois o 60 e assim sucessivamente, ok? Os múltiplos de 5 compreendidos entre 14 e 36. Olha, o 14, ele não é múltiplo de 5, né? Ele não é múltiplo de 5. E o 16 também não. Então, quais são os múltiplos que compreendem aí, compreendido entre 14 e 36? É o 15, o 20, o 25, o 30 e o 35, que eles estão no meio desses dois números, ok? Então, mais um tempinho para vocês. Pronto, então vamos para essa questão. Os múltiplos compreendidos entre 4 e 16 é a mesma coisa, tá? Os múltiplos de 5 que fica entre o 4 e o 16. Quem são? 5, 10 e 15, tá? Esse aqui eu vou dar um tempinho menor para vocês, porque ela é menorzinha, dá para vocês copiarem rapidinho, tá? Bem pouquinho tempinho, vamos lá? Ok, deu tempo de copiar? Ela é pequenininha, deu tempo sim, tenho certeza. Agora vamos para essa questão. Essa questão aqui é bem legal, vocês prestem atenção que vocês vão fazer direitinho, vão acertar direitinho. Olha, Alfredo trabalha no sistema de escala e percebeu que no mês de dezembro, o mês que nós estamos, de 2020, suas folgas serão sempre nos dias múltiplos de 5. Ah, professora, mas agora como é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar, desde o início do calendário, nós vamos marcar os múltiplos de 5, não é? Então, quem são os múltiplos de 5 aí desse calendário? Presta atenção. Os 5, que é num sábado, é múltiplo de 5. 10
numa quinta-feira, o 15 lá numa terça-feira, o 20 no domingo, o 25 lá na sexta e o 30 na quarta. Pronto. Aí nós marcamos o calendário aí, que o Alfredo das escalas, né? Do Alfredo, que o mês de dezembro, suas folgas serão sempre nos dias múltiplos de 5. Mas o que é? Ah, professora, e agora? O que nós vamos fazer? Nós já descobrimos que no sábado é um dia que ele tem folga, numa quinta, numa terça, num domingo, numa sexta e numa quarta. Mas o que a senhora quer saber mesmo nessa questão? Bom, o que eu quero que vocês me digam aí nessa questão? Qual é o dia da semana, né? O dia da semana, lembrando, o dia da semana, com os dias da semana, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Qual é o dia da semana em que ele não tem folga? Qual foi o dia da semana aí que ele não tem folga? Nós sabemos que não sabe. Qual é o dia da semana que ele não vai ter essa folga, que não é um múltiplo de 5, que não caiu aí num múltiplo de 5? Professora, eu vi aí que na segunda-feira ele vai trabalhar todo dia, ele não vai ter folga nesse dia. Todas as segundas desse mês ele vai trabalhar. Então, Alfredo, no mês de dezembro, suas folgas serão sempre nos dias múltiplos de 5. Então, na segunda-feira, olha aí, não tem nenhum múltiplo de 5, porque tem um 7, um 14, um 21 e um 28, né? O dia 7, o dia 14, o dia 21 e o dia 28. E nenhum desses números é múltiplo de 5. Então, o único dia da semana que ele não vai ter folga vai ser na segunda-feira. Entenderam? Eu vou dar um tempinho para vocês copiarem esse calendário, tá? Um tempinho para que vocês copiem e organizem tudo aí direitinho, ok? Pronto, vocês conseguiram entender direitinho mesmo essa questão? Muito bem. Então, na segunda-feira é o único dia da semana que não tem múltiplo de 5, tá certo? Vamos para a próxima. Vamos aqui. Ai, meu Deus. Vamos aqui nessa questão. Vamos lá. Observe as sequências e descubra qual o múltiplo de 5 que está faltando. Aí nós temos um X. Ah, professora, essa aí eu já sei, ó, que eu já aprendi quais são. Então vamos lá? Na letra A nós temos o 0, o 5, o 10, aí tem o X, tem o 20, 25, 30, 35, 40 e 45. O X está sem o número múltiplo de 5. Qual é esse número que vem aí? É o número 15. Então, o número que fica aí no lugar do X é o número 15. Muito bem, vocês já estão craques, né? Tá chegando o final da aula, vocês já estão, ó, craques nos múltiplos de 5, né? E na B, vamos lá? Quais são os números que estão aí? 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, o X, que é o número que nós vamos descobrir que está faltando aí, o 40 e o 45. Qual é o número que está bem aí no lugar desse X, né? Vamos ver qual é? Ah, professora, é o
35. Ah, o 35, muito bem. Então, mais um tempinho para que vocês possam copiar essa questão aí, ela é bem legal, né? Pronto, deu certinho, né? E assim nós terminamos a nossa aula de hoje. Mas eu quero dar a dica para vocês, que eu dou sempre, tá? Muito importante estudar a tabuada. Isso é muito importante. Na matemática, é importante demais você saber a tabuada, porque a tabuada serve para tudo na matemática, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e que tenham aprendido bastante. Não esqueçam de fazer as atividades que os professores passam, tá? Estou muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez. E até a nossa próxima aula. Tchau!